Pessoal, hoje vamos viajar no tempo e explorar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, uma civilização que deixou um legado duradouro na história mundial. Então vamos embarcar nessa história. Vamos começar lá no início, nos tempos pré-históricos da Grécia, quando as primeiras comunidades estavam começando a se formar e a desenvolver culturas fascinantes. Os habitantes da região dependiam da caça, da pesca e da agricultura para sobreviver. Eles começaram a desenvolver ferramentas de pedra, além de práticas básicas de agricultura. Já o período do Bronze foi marcado pelo surgimento de civilizações avançadas, como Minoica em Creta e a Micênica no continente grego. Essas civilizações prosperaram devido à metalurgia avançada e à organização social complexa. O Palácio de Knossos em Creta, por exemplo, é um exemplo impressionante da arquitetura da arte minoica. A escrita linear P, usada pelos micênicos, foi um dos primeiros sistemas da escrita grega conhecida. Mas nem tudo foi um mar de rosas. Entramos então no período misterioso chamado Período das Trevas, onde as civilizações micênicas entraram em um declínio deixando um vazio que levaria tempo para ser preenchido. O nome Período das Trevas reflete ao nosso pouco conhecimento sobre esse período, já que há poucos registros escritos sobreviventes. As comunidades gregas dispersaram-se, migraram e entraram em conflito, levando a um declínio na população e no comércio. Mas de repente surge a luz no fim do túnel com a Era Arcaica, um renascimento para os gregos, onde as cidades-estados começaram a florescer e a se expandir pelo Mediterrâneo. Marcou o renascimento na história grega após o período das trevas. Durante esse período, as cidades-estados gregas, conhecidas como polis, começaram a se desenvolver. Cidades como Atenas, Esparta e Corinto emergiram como centros de poder político, social e cultural. A Grécia também viu uma explosão na colonização, com os gregos estabelecendo colônias ao redor do mar Mediterrâneo. Aqui chegamos em um dos períodos mais famosos da história grega, a época clássica. A rivalidade entre Atenas e Esparta, as guerras médicas e o esplendor de Atenas durante o governo de Péricles são alguns desses destaques dessa era emocionante. Esse período é mais conhecido pela rivalidade entre Atenas e Esparta, duas das mais poderosas cidades-estados gregas. A democracia ateniense e o militarismo espartano são exemplos de sistemas políticos únicos desse período. As guerras médicas travadas entre os gregos e o Império Persa, o seguinte florescimento das artes, filosofia e ciências são aspectos cruciais desse período. E então, após a morte de Alexandre o Grande, entramos na Era Helenística, um período de grande mudança e expansão cultural grega por todo o mundo. Depois que Alexandre o Grande morreu, testemunhou a disseminação da cultura grega por todo o mundo conhecido. Os sucessores de Alexandre dividiram seu vasto império em reinos helenísticos que se estendiam do Egito até a Índia. Esse período é caracterizado por uma intensa mistura de culturas gregas e orientais. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a democracia ateniense. Então, a democracia ateniense é, como conhecemos hoje, o sistema político que existiu em Atenas, na Grécia Antiga, a partir do final do século IV a.C. E esse sistema surgiu de uma reforma política promovida por Clístenes, que era o legislador da cidade, e foi fruto das tensões sociais que existiam por conta dos privilégios da aristocracia, os chamados eupátridas. Na democracia ateniense, os cidadãos eram iguais perante as leis, considerando como cidadãos o homem com mais de 18 anos, nascido em Atenas e filho de pais atenienses. As duas principais instituições dessa democracia eram a bulé, que era o conselho que formava as leis, e a eclésia, que era a assembleia que tomava as decisões.
Atenas foi uma das mais conhecidas cidades-estado, mais conhecida como Pólem, da Grécia Antiga. É importante lembrarmos que a Grécia Antiga organizava-se em diversas polis, sendo cada uma delas autônoma em relação à outra. Essa forma de organização fez com que, ao longo do tempo, cada cidade grega desenvolvesse uma forma própria de governo. Foi durante a gestão de Clístenes como legislador em Atenas que uma série de reformas foi realizada no ano de 514 a.C., e as reformas de Clístenes são consideradas como as responsáveis pelo nascimento da democracia. E entre as reformas de Clístenes está o reconhecimento da igualdade de todos os cidadãos atenienses perante a lei da cidade. A Eclésia, que era a Assembleia Popular da época, foi mantida no sistema político de Atenas, e nela todos os cidadãos tinham o direito de participar da tomada de decisões. No entanto, a democracia ateniense tinha suas limitações. Embora fosse algo sem precedentes na época, um sistema que garantisse voz para pessoas mais despossuídas, esse sistema ainda tinha consideráveis limitações, pois o direito de participar da política ainda ficava recluso a homens maiores de idade, nascidos de pai e mãe atenienses. Entrando em filosofia, literatura e arte. Vamos começar com a filosofia. Ela começou com os pré-socráticos como Tales de Mileto, que era considerado o primeiro filósofo ocidental. Tales acreditava que a água era a substância primordial de todas as coisas e que tudo poderia ser reduzido a essa única essência. E Pitágoras, que era famoso por suas contribuições para a matemática. Ele que fez o Teorema de Pitágoras. Ele também tinha alguns interesses filosóficos. Ele acreditava na importância do número e na harmonia do universo. Os dois buscavam explicar a natureza do mundo através da razão e do debate intelectual. Além de Tales de Mileto e Pitágoras, os pré-socráticos também tinham outros pensadores. Um exemplo deles eram Heráclito, Parmênides e Demócrito. Eles tinham suas próprias teorias sobre a criação do universo e sua formação. Heráclito com o fogo e Demócrito com o átomo. Falando sobre Sócrates. Sócrates ficou famoso por sua abordagem de questionamento conhecida como maêutica, onde ele conduzia diálogos para ajudar as pessoas a chegarem às suas próprias conclusões. Ele também é conhecido por sua frase, conhece-te a ti mesmo. Platão fundou a Academia, uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. Seus diálogos filosóficos, como A República e O Banquete, exploram uma grande quantidade de questões, incluindo política, epistemologia e ética. Entrando em Aristóteles. Ele era aluno de Platão. Aristóteles foi um dos primeiros a sistematizar o conhecimento em várias disciplinas, incluindo a lógica, a física, a ética e a política. Suas obras abrangem desde metafísica até a ética da Nicomaco. Entrando em literatura grega. Vamos falar sobre Homero. Além da Ilíada e da Odisseia, obras famosas atribuídas a Homero, há também debates sobre a identidade e a historicidade do autor. Independente disso, suas obras são fundamentais para a literatura épica ocidental. Ela causou grande impacto e ficou muito famosa, até hoje em dia sendo reconhecida. Tragédias gregas. As tragédias gregas exploravam temas como o destino, o orgulho humano, hubris, e os dilemas éticos. Cada dramaturgo tinha seu próprio estilo e abordagem, criando um rico panorama cheio de experiências humanas e cheio de sentimentos. A poesia lírica. Poetas como Safo e Píndaro escreviam sobre amor, celebração e a relação entre deuses e os mortais, querendo sempre trazer aquela proximidade entre os dois lados. Suas obras oferecem uma visão próxima e íntima das emoções e das experiências da vida na Grécia Antiga. Aquele dia a dia cheio de emoções, enfim, querendo realmente trazer aquele ar de proximidade. Falando sobre a prosa histórica, Heródoto é frequentemente chamado de o pai da história, enquanto Tucídides é conhecido por sua abordagem mais analítica e crítica dos eventos históricos. A arte grega. Vamos falar sobre as esculturas gregas, muito famosas, até hoje em dia sendo exemplo no meio arquitetônico.
As esculturas gregas eram conhecidas por suas belezas idealizadas e detalhes realistas. Eles queriam sempre trazer aquela perfeição, aquele ar polido, querendo sempre aquelas coisas, arremeter tudo à realidade. Os artistas buscavam capturar a forma humana de maneira harmoniosa e expressiva. As estátuas eram sempre muito caricatas até, com bastantes expressões, braços em movimentos, querendo sempre trazer aquela coisa expressiva mesmo. Como visto nas estátuas de atletas e deuses, que eram que eles mais faziam esculturas mesmo na época. A arquitetura. Os templos gregos eram projetados para serem visualmente impressionantes e simbolicamente significativos. Então, eles eram sempre muito grandes, muito trazendo aquela perfeição por causa do mármore e da terracota. Eles eram simbólicos porque representavam alguns deuses. E, enfim, além dos templos, os gregos também desenvolveram teatros ao ar livre para encenar suas peças dramáticas. Falando mais sobre o teatro em si, o teatro grego era uma parte importante da vida cultural, com peças sendo encenadas em festivais religiosos em homenagem a Dionísio, que era o deus do vinho e das festas. As tragédias dos teatros exploravam temas sérios, enquanto as comédias satirizavam figuras políticas e sociais. A importância da Grécia Antiga para o mundo ocidental é grande em virtude, principalmente dos aspectos culturais, científicos, políticos e filosóficos dessas civilizações que foram legadas à civilização contemporânea. Além da mitologia e arte, os gregos também criaram a filosofia, a democracia e os Jogos Olímpicos. Trouxeram avanços na arquitetura, nas esculturas, na pintura e no teatro. Os gregos também nos deixaram vários avanços matemáticos. Portanto, é possível visualizar que ainda hoje a influência grega em nossa sociedade é enorme. A ciência teve origem também na Grécia, e foram os gregos os primeiros a iniciarem as práticas científicas. O que existia antes era sem dúvida conhecimento de um número limitado de fatos, uma concepção sensorial do mundo, uma condenação de ações destinadas à procura dos elementos e necessidades da vida humana. Cavalo de Troia. Há muito tempo, na cidade-fortaleza de Troia, uma guerra feroz tratava entre os gregos e os troianos, sem um vencedor claro. Em uma reunião dos gregos, Odisseu sugeriu uma ideia ousada: construir um enorme cavalo de madeira oco para esconder os soldados gregos. Trabalharam dia e noite para construir o cavalo. Soldadores, escultores e pintores, unidos para o mesmo objetivo. Quando apresentaram o cavalo de Troia como um presente de paz, os troianos hesitaram, mas acabaram aceitando. Os troianos decidiram trazer o cavalo para dentro dos muros da cidade, celebrando aparentemente a sua vitória. Durante a noite, nossos soldados escondidos emergiram de dentro do cavalo, abrindo os portões de Troia para o exército grego. Troia foi invadida, queimada e saqueada enquanto os troianos lutavam desesperadamente. A conclusão é que Troia caiu, mas sua história serve como aviso sobre os perigos de aceitar presentes enganosos.